Eu moro sozinho numa casa meio afastada, no meio do mato mesmo. Não tem ninguém por perto, só um vizinho que mora a uns 2 quilômetros daqui. Gosto da minha paz, sabe? Mas aí teve uma noite que mexeu comigo de um jeito que não consigo nem explicar direito. Era perto de 2 da manhã quando acordei com a rede balançando. Eu durmo numa rede na varanda porque o calor dentro de casa é insuportável. No começo achei que era só o vento normal, né? Mas aí prestei mais atenção e vi que o balanço era diferente. Não era aquele movimento solto que o vento faz. Era um balanço certinho, ritmado, como se alguém tivesse ali empurrando. Tipo, sabe quando você tá na rede e alguém dá aqueles empurrões para você balançar? Era desse jeito. Meu coração já começou a acelerar porque eu sabia que estava sozinho ali. Não tinha como ser alguém da casa. Fiquei parado, respirando devagar, tentando não fazer barulho. A rede continuava balançando e eu tentando me convencer que era coisa da minha cabeça, que eu devia estar meio dormindo ainda, ou sei lá. Resolvi sentar e ver o que estava acontecendo. Foi quando senti. Alguma coisa gelada tocou meu pé. Mas não era gelado tipo água ou metal. Era um frio diferente, seco, como se fosse a mão de um defunto. Eu já ajudei a vestir gente morta no interior quando era mais novo. E é exatamente aquele frio, aquela textura. Não tem como confundir. Na hora me deu um desespero, sabe? Dei um pulo da rede, me benzi e gritei. Não sei nem o que gritei, acho que foi um Ave Maria ou algo assim. E na mesma hora o balanço parou. Tudo ficou em silêncio. Fiquei ali de pé, olhando para os lados, ouvindo só o barulho dos grilos e da mata. Não consegui ver nada estranho, mas também não tinha coragem de acender a luz. Passei o resto da noite acordado, sentado num canto da sala, com um terço na mão. No dia seguinte, fui ver se tinha alguma coisa errada com a rede, se podia ser algum animal que entrou em casa. Olhei tudo, embaixo dos móveis, atrás das portas, checando se tinha alguma janela aberta. Nada. Tudo normal. Até pensei em falar com algum vizinho, mas ia parecer maluquice, né? E também, o pessoal daqui já me avisou que essa região tem umas histórias estranhas, que às vezes aparece coisa que não dá para explicar. Decidi mudar a rede para outro canto da casa, mas depois de uns dias, acabei voltando ela para o mesmo lugar. Achei que tinha sido só uma vez, que não ia acontecer de novo, mas aconteceu. E agora é quase toda noite. Eu acordo com a rede balançando, sempre no mesmo horário, perto das 2 da manhã. Às vezes sinto como se tivesse um peso subindo devagar pela rede, como se alguém estivesse escalando ela aos poucos. E tem a respiração. É baixinha, parece de criança, mas é bem perto do meu ouvido. Não é sopro de vento, dá para sentir o calor, o ritmo de alguém respirando mesmo. Já pensei em me mudar, mas essa casa era do meu pai, e eu não tenho outro lugar para ir agora. Também já tentei benzer a casa, coloquei arruda nos cantos, sal grosso, essas coisas que o pessoal mais antigo ensina. Funciona por uns dias, depois volta tudo de novo. E o mais esquisito é que não sinto mais tanto medo. É como se, seja lá o que for que está ali, não quer me fazer mal. Só quer companhia, entende? Ou talvez esteja procurando alguma coisa. Eu só queria saber o que é, porque não consigo mais dormir direito. E toda vez que escuto aquela respiração no meu ouvido, meu corpo inteiro congela. Não consigo me mexer. É como se estivesse preso na rede. Uma coisa que notei depois de um tempo é que só acontece nas noites de lua nova, quando está tudo escuro mesmo. E também percebi que antes de começar o balanço, os cachorros da região param de latir, todos ao mesmo tempo. É um silêncio estranho, como se até os bichos soubessem que tem alguma coisa errada. Eu já me acostumei, acho, mas não é o tipo de coisa que dá para explicar para alguém sem parecer maluco. Então, fico aqui, esperando toda noite, me perguntando quem ou o que está me fazendo companhia na minha rede. Moro numa casa antiga de barro batido.
Ela já tem mais de 70 anos e ficou comigo depois que meus pais morreram. É uma dessas casas do interior, sabe? Com aquelas paredes grossas que mantêm o frescor mesmo no calor mais forte. Sempre gostei daqui, do silêncio, da calmaria. Pelo menos até aquela noite. Eu estava na cozinha lavando a louça do jantar quando escutei. Eram batidas bem de leve na parede, tipo toque, toque, toque. Bem fraquinho. No começo, achei que fosse algum bicho, talvez um rato ou uma lagartixa. Essas casas antigas sempre têm algum bichinho, né? Nem dei muita bola. Mas aí as batidas continuaram, sempre no mesmo ritmo, como se alguém tivesse batendo com a ponta do dedo. Encostei o ouvido na parede para tentar descobrir o que era. Foi aí que ouvi a voz. Era baixinha, parecia de criança. E falou bem claro. Abre a parede. Dei um pulo para trás. Achei que estava ouvindo coisas. Não é possível que tivesse alguém falando de dentro da parede, né? Fiquei quieto, esperando, e a voz veio de novo. Abre aqui, me tira daqui. Era uma vozinha fina, meio rouca, como se estivesse com dificuldade para falar. Nessa hora, confesso que fiquei com o corpo todo gelado. Sabe aquele medo que parece que trava tudo? Mas também fiquei curioso. E se tivesse algo importante ali? Vai que era algum tesouro escondido ou algo valioso que os antigos donos guardaram? Peguei uma colher de pedreiro que tinha no quartinho de ferramentas e comecei a cavar bem devagar no ponto onde as batidas vinham. O barro estava duro, mas foi cedendo aos poucos. Enquanto eu cavava, a voz ficava mais animada. Isso, mais um pouco tá quase. Cavei por uns 20 minutos até fazer um buraco do tamanho de um punho fechado. Apontei a lanterna do celular e olhei lá dentro. No começo não vi nada, só terra e uns pedaços de madeira velha. Mas quando ajustei melhor a luz, vi dois objetos estranhos. Uma boneca de pano toda desbotada, dessas antigas, feitas à mão, e um dente. Um dente humano, pequeno, que parecia ser de criança. Fiquei paralisado olhando aquilo. Por que teria um dente humano junto com uma boneca dentro da parede da minha casa? A voz tinha parado completamente, e o silêncio que ficou parecia ainda mais pesado. Fechei o buraco com um pedaço de madeira e um pano. Não tive coragem de pegar os objetos, nem de continuar cavando. Fui dormir pensando que talvez fosse só cansaço, que eu tinha imaginado a voz. Mas na noite seguinte, lá pelas 3 da madrugada, acordei com as batidas de novo, mais fortes dessa vez. E a voz já não sussurrava mais, falava num tom normal. Você precisa cavar mais, não terminou ainda. Levantei, fui até a cozinha e fiquei olhando para o remendo que tinha feito na parede. As batidas vinham de lá, sem parar. O que você quer? Perguntei, me sentindo meio bobo por estar falando com uma parede. Quero que você termine o que começou. Tem mais coisa aqui embaixo. Não sei explicar porquê, mas peguei a colher de novo e voltei a cavar, aumentando o buraco. Era como se algo me empurrasse a fazer isso mesmo com todo o medo. Cavei mais fundo e mais largo, e quanto mais eu cavava, mais a voz ficava agitada. Isso, tá chegando, só mais um pouco. O buraco já estava do tamanho de uma bola de futebol quando minha colher bateu em algo duro. Não era barro nem pedra, parecia osso. Parei na mesma hora. Cobri o buraco com um pano maior e preguei uma tábua por cima. Saí da cozinha e fechei a porta. Não queria mais saber o que tinha ali. Algumas coisas é melhor deixar enterradas, sabe? Mas desde aquela noite, a voz não para. Ela me chama, pede, às vezes implora, às vezes grita. Não consigo mais dormir direito. Fico pulando de um cômodo para o outro, tentando fugir daquele som. Já tentei tampar meus ouvidos com algodão, com fone de ouvido, com música alta. Nada adianta. A voz parece que está dentro da minha cabeça agora. E o pior é que parece que ela está se espalhando. No começo era só na parede da cozinha. Agora escuto batidas em outras paredes da casa também. Como se tivesse algo se movendo por dentro delas, andando pela casa toda.
E às vezes, quando está muito silencioso, consigo ouvir não só a voz da criança, mas outras vozes junto, mais baixinhas, como se fossem várias pessoas sussurrando ao mesmo tempo. Já pensei em chamar alguém para me ajudar, mas quem vai acreditar? Vão achar que fiquei louco. E se chamasse a polícia e eles encontrassem ossos humanos na minha parede? Como é que eu ia explicar isso? Então fico aqui, sozinho com esse segredo e com essas vozes que não me deixam em paz. A casa dos meus pais, que sempre foi um lugar de conforto, agora virou um pesadelo. E cada dia fica mais difícil resistir à vontade de terminar de cavar aquela parede, só para ver o que realmente tem lá. E aí, pessoal, se gostou dessas histórias arrepiantes, clica no botão hypar se essa opção estiver disponível para você. Isso me ajuda muito a compartilhar mais relatos de arrepiar os cabelos. Era uma noite de chuva forte, daquelas que fazem barulho no telhado de telha. Eu estava sozinho em casa vendo TV e o resto da família tinha viajado para ver uns parentes. A chuva foi aumentando e eu até gosto desse som. Me dá uma certa paz. Mas aí, no meio daquele barulho todo da água caindo, comecei a ouvir outra coisa. No começo achei que fosse só um galho batendo lá em cima. Isso acontece bastante quando o vento está forte. Mas não, era diferente. Dava para perceber que eram passos, bem devagar, arrastados, como se algo pesado estivesse andando no meu telhado. E tinha também um barulho de arranhão, sabe? Como se tivesse garras. Tentei me acalmar, pensei que podia ser algum bicho, talvez um gato grande ou até mesmo um gambá, que é comum por aqui. Aumentei o volume da TV para disfarçar o barulho, mas não adiantou. Os passos continuavam, e aí começaram a ficar mais definidos, mais fortes. Peguei uma lanterna que tenho sempre guardada na gaveta da sala e fui até a área de serviço, onde tem uma escada que dá acesso ao telhado. A chuva tinha dado uma diminuída, era mais uma garoa agora. Subi uns 3 degraus com o coração na boca, apontando a lanterna para cima. Foi aí que vi. Não consigo descrever direito o que era, porque só peguei uma silhueta. Mas deu para ver que tinha 4 patas, uma espinha toda curvada para cima e o mais estranho, uma cabeça que não parecia de bicho. Parecia de gente, mas deformada, maior. Fiquei paralisado ali por uns segundos, até conseguir subir mais um degrau para iluminar melhor. Quando a luz pegou nele, foi tudo muito rápido. A coisa se moveu numa velocidade que não parecia normal, sabe? Não é velocidade de coisa viva. Foi tipo um borrão preto pulando de um lado para o outro do telhado e sumiu na escuridão. Desci correndo, tranquei todas as portas e janelas e fiquei acordado a noite toda com um facão do lado e a TV ligada. No dia seguinte, quando amanheceu, subi com cuidado para ver se encontrava alguma marca, alguma pista do que tinha sido aquilo. O telhado estava todo molhado por causa da chuva, claro, mas encontrei umas marcas estranhas nas telhas. Como se algo tivesse arranhado forte, deixando sulcos fundos. E tinha também uma parte meio afundada, amassada, como se algo pesado tivesse ficado sentado ali por muito tempo. Não falei nada para ninguém naquele dia. Achei que iam me achar maluco. Mas aí, 3 dias depois, o vizinho veio comentar que tinham roubado parte do telhado dele. Literalmente arrancaram várias telhas durante a noite. Achei estranho, mas pensei que fosse só uma coincidência. Vai ver, eram ladrões mesmo. Só que na semana seguinte, mais 2 casas tiveram o mesmo problema. Telhas arrancadas durante a noite, e sempre em noites de chuva. O mais assustador veio depois. A dona Antônia, uma senhora que mora na rua de cima, começou a procurar pelo filho dela, um rapaz de uns 20 e poucos anos. Ninguém sabia onde ele estava. Tinham visto ele pela última vez voltando para casa numa noite de chuva. A polícia até procurou, mas nunca acharam nada. E foi mais ou menos nessa época que as histórias do telhado começaram a se espalhar. Outras pessoas também tinham visto alguma coisa se movendo lá em cima de suas casas.
E o pior é que desde aquela primeira noite eu continuo ouvindo os passos. Não é toda noite, só quando chove forte. No começo pensei que fosse trauma, que estava imaginando coisas, mas é real demais. Já até gravei o som com o celular. Dá para ouvir claramente o arrasto, as garras. Agora eu saio de casa sempre que vai chover. Vou para casa de amigos. Passo a noite em outro lugar. Porque tenho um pressentimento ruim sobre o que pode acontecer se eu ficar. Uma coisa que me intriga é que as marcas nas telhas são sempre as mesmas. 4 riscos paralelos, como se fossem dedos com garras. E todas as casas que tiveram telhas arrancadas seguem um caminho, sabe? Como se a coisa estivesse se movendo pela vila, de telhado em telhado, procurando alguma coisa, ou alguém. E ninguém nunca mais viu o filho da dona Antônia. Algumas pessoas até falam baixinho que ele pode ter sido levado por essa coisa. Mas ninguém tem coragem de investigar mais a fundo. Eu sei que parece loucura, mas tenho certeza do que vi. E o mais esquisito é que, nas noites que eu não estou em casa, quando volto no dia seguinte, sempre tem alguma coisa diferente. Um objeto fora do lugar. Uma janela que eu tenho certeza que fechei e aparece aberta. Como se a coisa tivesse entrado, procurado por mim e saído de novo. Isso me dá um medo que não sei explicar. Porque sinto que, seja lá o que for aquilo, não vai desistir. E eu não sei até quando vou conseguir evitar estar em casa nas noites de chuva. Eu trabalho na roça desde pequeno, é o que sei fazer da vida. Planto, colho, limpo o terreno, essas coisas de gente do campo. Tenho uma trilha que uso todo dia para voltar para casa depois do trabalho. Corta caminho pelo mato e economiza uns 30 minutos de caminhada. Nunca tive medo de andar por ali. Conhecia cada curva, cada árvore daquele caminho. Até aquele dia. Estava quase anoitecendo e eu vinha voltando depois de um dia cansativo na plantação de mandioca. Carregava minha enxada no ombro e ia pensando na janta que ia comer quando chegasse em casa. O céu estava alaranjado, sabe como é no fim de tarde, quando o sol já está se pondo. Tava tudo normal, os passarinhos cantando, voltando para os ninhos, o barulho dos grilos começando. Daí, escutei alguém me chamando de longe. Psiu! Ei, psiu! Na hora pensei que era meu irmão. Ele às vezes vai me encontrar no meio do caminho para a gente voltar junto. Parei e olhei em volta, mas não vi ninguém. Ei, cadê você? Gritei, achando que ele estava se escondendo para me assustar, coisa que ele fazia quando éramos mais novos. Nada, só o vento nas folhas. Continuei andando e de novo escutei. Psiu! Vem cá. Dessa vez prestei mais atenção de onde vinha o som. Era do lado esquerdo da trilha, de dentro do mato fechado. Uma parte que ninguém entra, é muito denso, cheio de espinhos e cipós. Nem bicho grande consegue passar por ali. Parei de novo, já sentindo um arrepio na espinha. Alguma coisa não estava certa. A voz parecia familiar demais. Fiquei parado na trilha, olhando fixo para aquela direção, e foi aí que notei. No meio da vegetação fechada, tinha 2 olhos brilhando. Não refletiam luz como olhos de onça ou de outro bicho. Eles brilhavam por conta própria, um brilho esverdeado, fraco, mas visível mesmo com a luz do dia que ainda restava. E a altura deles era estranha. Estavam altos demais para ser um bicho no chão, mas baixos demais para ser uma pessoa em pé. Como se a coisa estivesse agachada em cima de alguma coisa ou pendurada. O mais assustador foi quando a voz chamou de novo. E dessa vez falou o meu nome, com a minha própria voz. Igualzinho. Como se fosse eu mesmo me chamando de dentro do mato. Vem ver o que achei aqui. Dizia no mesmo jeito que eu falo quando quero mostrar alguma coisa interessante para o meu irmão. Era a minha voz, meu jeito de falar, meu sotaque. Nessa hora, senti um frio descendo pela barriga. Não era normal. Não tinha como explicar aquilo.
Fiquei paralisado por alguns segundos e os olhos continuavam lá, fixos em mim. Não piscavam. E a coisa falou de novo, ainda com a minha voz. É só dar uns passos para dentro do mato. Não vai demorar nada. Agarrei firme na enxada, como se aquilo pudesse me proteger, e dei um passo para trás sem tirar os olhos daquela coisa. Foi quando notei que os olhos estavam mais perto. A coisa tinha se movido sem fazer barulho nenhum. Não ouvi galhos quebrando, folhas se mexendo, nada. E agora que estava mais perto, dava para ver que em volta dos olhos tinha uma forma escura, como uma cabeça, mas não parecia forma de gente nem de bicho conhecido. Não pensei duas vezes. Virei as costas e saí correndo o mais rápido que podia. Deixei até a enxada cair no caminho, mas nem parei para pegar. Corri como nunca tinha corrido na vida. O tempo todo sentindo que tinha algo vindo atrás de mim, mesmo sem ouvir passos. Era uma sensação horrível, como se a qualquer momento fosse sentir uma mão nas minhas costas. Cheguei em casa quase sem fôlego. Minha mãe até se assustou com o meu estado. Estava suado, tremendo, com o rosto branco. Não consegui contar para ninguém o que tinha acontecido. Quem ia acreditar? Inventei que tinha visto uma cobra grande no caminho e me assustado. Nunca mais passei por aquela trilha. Agora faço a volta, pelo caminho mais longo. Prefiro andar 40 minutos a mais do que arriscar encontrar aquela coisa de novo. E já ouvi histórias de outros trabalhadores da região que também escutaram alguém chamando pelo nome deles de dentro do mato, sempre imitando a voz da própria pessoa. Dizem que é o coisa ruim que imita a voz para atrair as pessoas para o mato e nunca mais ninguém vê. O pior é que às vezes, mesmo estando em casa, à noite, quando está tudo quieto, tenho a impressão de ouvir aquela voz me chamando de longe. Minha própria voz, me chamando para ir até a janela, para olhar para o mato escuro. Nesses momentos, cubro a cabeça com o travesseiro e rezo até dormir. Eu nunca fui de acreditar muito nessas coisas de alma penada e assombração. Para mim, era tudo história que o pessoal mais velho inventa para assustar os outros. Mas depois do que aconteceu comigo, não sei mais o que pensar. Tudo começou quando eu estava voltando da cidade vizinha. Já era tarde, quase meia-noite, e eu tinha que passar por aquele cruzeiro antigo que tem na estrada de terra. Sabe aquelas cruzes de madeira que o povo coloca onde alguém morreu? Pois é, dizem que ali morreu uma moça há muitos anos, atropelada quando ia se casar. Eu sempre passava direto por ali, sem nem olhar direito. Mas naquela noite estava uma escuridão só, com uma garoa fina caindo, e minha moto começou a falhar bem na frente do cruzeiro. Fiquei nervoso, claro, quem não ficaria? A moto nunca tinha dado problema, e justo ali, naquele lugar que todo mundo diz que é assombrado, ela resolve parar. Desci para ver o que era, mas não consegui achar nada de errado. Quando tentei ligar de novo, nada aconteceu. Foi aí que senti um calafrio estranho. Não era por causa da chuva, era outra coisa. Como se alguém tivesse passado bem perto de mim. E ouvi um choro baixinho, de mulher. Olhei em volta, mas não tinha ninguém na estrada. O choro parecia vir do cruzeiro. Na hora me deu um desespero, sabe? Eu só queria sair dali o mais rápido possível. Então fiz uma coisa sem pensar muito. Prometi em voz alta que se a moto pegasse, eu ia acender uma vela para a alma daquela moça todo mês, no dia certo. Nem sei por que falei isso. Saiu sem querer. E acredite se quiser, a moto pegou na primeira tentativa depois disso. Voltei para casa aliviado, mas com aquela sensação estranha ainda. Tomei um banho, comi alguma coisa e fui dormir. Era bem tarde já, umas 2 da manhã. Foi quando aconteceu pela primeira vez. Eu tinha acabado de me deitar quando senti o colchão afundar, como se alguém tivesse sentado na beirada da cama. Pensei que fosse sono ou imaginação e tentei ignorar. Mas o peso continuou ali e até aumentou, como se a pessoa tivesse se ajeitado melhor na cama. Fiquei imóvel,
fingindo que estava dormindo. O quarto estava escuro, mas dava para ver que não tinha ninguém visível ali. Mesmo assim, o colchão continuava afundado, do meu lado direito, perto dos pés. Fiquei assim, paralisado, por quase 1 hora, até que o peso sumiu de repente. Só consegui dormir quando o sol já estava nascendo. No dia seguinte, achei que tinha sonhado ou que podia ser cansaço. Essas coisas que a gente inventa para se acalmar, né? Mas, na noite seguinte aconteceu de novo. E na outra, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo lugar da cama. Às vezes, o peso ficava pouco tempo, uns 10 minutos. Outras vezes, ficava horas ali, parado, como se estivesse me observando. Comecei a dormir com a luz acesa, a televisão ligada, qualquer coisa para me distrair. Mas nada adiantava. O peso sempre aparecia. Aí teve uma noite que criei coragem. Pensei, vou ver o que é isso de uma vez por todas. Deixei uma lanterna do lado da cama e esperei. Quando senti o colchão afundar, contei até 3 e acendi a luz rapidamente. O que vi me deixou gelado. O lençol da cama estava meio levantado, como se cobrisse alguém sentado ali. Dava para ver a forma de uma pessoa pequena, do tamanho de uma mulher. Mas não tinha ninguém embaixo do lençol. Era só o tecido que estava assim, moldado como se tivesse um corpo invisível ali. Com a mão tremendo, puxei o lençol. Não tinha nada embaixo. Nada visível, pelo menos. Mas o colchão continuava afundado, com a marca de alguém sentado. Joguei o lençol no chão e saí correndo do quarto. Passei o resto da noite no sofá da sala, com todas as luzes acesas e a TV ligada no volume máximo. Quando amanheceu, voltei para o quarto com medo do que ia encontrar. A cama estava normal, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, não tive mais coragem de dormir no meu quarto. Arrumei um colchão na sala e tenho dormido por lá. Mas mesmo assim, sempre acordo no meio da noite com aquela sensação de que tem alguém me observando. E o pior é que mesmo sem eu estar lá, a coisa continua indo para o meu quarto toda noite. Da sala, consigo ouvir o barulho da cama rangendo levemente, como se alguém tivesse se sentado nela. Um dia desses, tomei coragem e fui até o cruzeiro de novo. Levei uma vela, como tinha prometido. Enquanto acendia, senti aquele mesmo calafrio da primeira noite. E ouvi uma voz baixinha me agradecendo. Fiquei com tanto medo que deixei a vela lá e saí correndo. Desde então, tenho levado uma vela todo mês, sempre no mesmo dia. Mas a coisa continua vindo. Toda noite, sem falta, senta na minha cama e fica lá, esperando por algo que eu não sei o que é. E tenho medo de descobrir. Eu moro numa chácara desde que me entendo por gente. É um lugar tranquilo, desses que você acorda com um passarinho cantando e dorme com o barulho dos grilos. Nunca tive motivo para ter medo aqui, até aquela tarde. Estava sentado na varanda, como sempre faço depois do almoço. Gosto de tomar um café ali, vendo o tempo passar. O sol estava forte naquele dia e batia direto no chão da varanda, fazendo nossa sombra aparecer bem nítida no piso de cerâmica. Eu estava distraído mexendo no celular, quando percebi algo estranho pelo canto do olho. Minha sombra não estava se comportando direito. Sabe quando você sente que tem alguma coisa fora do lugar, mas não consegue explicar o quê? Era essa sensação. Fiquei observando e aí notei. Quando eu mexia o braço, a sombra já tinha feito o movimento antes de mim. Era uma diferença de tempo pequena, uns 2 segundos no máximo, mas dava para perceber claramente. No começo achei que estava vendo coisa, que era efeito do sol forte ou que meus olhos estavam me enganando. Então resolvi fazer um teste. Coloquei o celular de lado e levantei meu braço bem devagar, prestando total atenção na sombra. E lá estava ela. A sombra já estava com o braço erguido antes que eu terminasse de levantar o meu. Como se ela soubesse o que eu ia fazer e se antecipasse. Fiquei paralisado por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo.
Pensei em chamar alguém para ver aquilo, mas estava sozinho em casa. Minha esposa tinha saído para a cidade e só voltaria de noite. Resolvi testar de novo. Dessa vez, fiz um movimento que nunca faria normalmente. Coloquei a mão na cabeça e fiz um círculo com o dedo, como se estivesse dizendo que alguém é louco. E a sombra, de novo, fez o movimento antes de mim. Nessa hora, senti um frio na barriga que não sei nem explicar. Era como se a sombra não fosse mais parte de mim, mas alguma outra coisa usando meu formato. Fiquei com medo de continuar ali e resolvi entrar em casa. Foi quando aconteceu o mais estranho. Levantei da cadeira, mas a sombra não se moveu. Ficou lá, parada no chão, na mesma posição de quando eu estava sentado. Olhei para o sol, para ver se tinha alguma nuvem que pudesse ter mudado a luz, mas o céu estava limpo. Não tinha explicação. Entrei correndo em casa e tranquei a porta. Fiquei o resto do dia dentro de casa, com todas as cortinas fechadas. Não contei para minha esposa quando ela voltou. O que ia dizer? Que minha sombra tinha vida própria? Ela ia achar que eu estava ficando louco. E para ser sincero, eu mesmo estava achando isso. No dia seguinte, acordei cedo e fui conferir a varanda com cuidado. Estava tudo normal. O sol batia no chão e minha sombra se comportava como deveria, seguindo meus movimentos na hora certa. Comecei a me acalmar, pensando que talvez tivesse sido só cansaço ou efeito de algum remédio que tomei. Aí, lá pelo meio da manhã, escutei uma gritaria vindo da casa do meu vizinho, seu José. Ele mora a uns 200 metros daqui. Dá para ver a casa dele do meu terreno. Tinha uma ambulância parada na frente e pessoas correndo de um lado para o outro. Fui até lá ver o que tinha acontecido. Quando cheguei, já estavam colocando ele numa maca. Tinham achado seu José morto na sala de casa. O estranho é que a filha dele, que achou o corpo, estava dizendo algo que ninguém entendia direito. Ela apontava para a parede da sala e dizia que a sombra do pai dela estava colada lá, como se tivesse sido queimada na parede. Os paramédicos acharam que ela estava em choque, claro. Mas eu fui olhar, e realmente na parede branca da sala tinha uma marca escura que parecia muito a silhueta de seu José, como se fosse uma sombra, mas não tinha nada projetando ela ali. Parecia mesmo que tinha sido queimada na parede. E o mais assustador, a posição era exatamente como encontraram ele caído no chão. Voltei para casa sentindo o corpo todo gelado. Não podia ser coincidência. Primeiro minha sombra agindo estranho. Depois o vizinho morre com a sombra dele marcada na parede. Tinha alguma ligação, só não conseguia entender qual. Desde então, tenho evitado ficar na varanda. Quando preciso sair de casa durante o dia, fico olhando para o chão o tempo todo, evitando ver minha sombra. À noite, me sinto mais seguro, quando não tem sol para formar sombras. Mas mesmo assim, quando tem luz artificial, como a da cozinha ou da sala, fico nervoso vendo minha silhueta na parede. Às vezes, tenho a impressão de que ela se move um pouquinho diferente de mim, como se estivesse testando, vendo até onde pode ir sem que eu perceba. E o pior é que não tenho como fugir dela. A sombra está sempre comigo, mesmo que eu não queira ver. Só espero que ela não decida se antecipar de novo, como fez naquele dia. Porque agora sei o que pode acontecer se ela decidir se separar de mim completamente. Tem uma janela no meu quarto que dá direto para o mato que cerca a casa. É uma mata fechada, dessas que você não consegue ver muito longe por causa das árvores. Durante o dia, até que é bonito. Dá para ver os passarinhos, às vezes aparece um tucano e tem uma jaqueira bem na frente que dá umas frutas enormes. Mas de noite a coisa muda de figura. Aquela escuridão ali fora sempre me deixou meio desconfortável. Por isso, eu sempre fecho bem a janela e as cortinas antes de dormir. Uma semana atrás, eu estava tendo dificuldade para pegar no sono. Virava para um lado, virava para o outro e nada do sono vir.
Estava fazendo um calor danado e mesmo com o ventilador ligado no máximo, o quarto parecia uma sauna. Decidi então abrir um pouco a janela para entrar ar. Afastei a cortina, girei a fechadura e abri só uma frestinha, o suficiente para circular o ar. Voltei para a cama e fiquei ali, olhando para o teto, esperando o sono chegar. Foi quando escutei um barulho leve vindo da janela, como se alguém tivesse arranhando o vidro bem de leve. No começo, achei que fosse algum galho da jaqueira batendo no vidro por causa do vento, mas não tinha vento naquela noite. Tudo estava parado lá fora. O barulho continuou e comecei a ficar preocupado. E se fosse algum bicho tentando entrar? Ou pior, e se fosse alguém tentando arrombar a casa? Criando coragem, me levantei e fui até a janela. Afastei mais um pouco a cortina para poder olhar para fora. Foi quando eu vi. Tinha uma velha parada ali, bem na frente da janela, a menos de 1 metro de distância, olhando diretamente para mim. Não era uma senhora normal. O rosto dela era todo enrugado, mas de um jeito estranho, como se a pele tivesse secado, feito couro velho. O cabelo era uma coisa esquisita. Parecia feito de barro seco, todo duro e arrepiado. E os olhos... Meu Deus, os olhos dela eram completamente brancos, sem pupila, sem íris, só o branco. E ela não piscava. Fiquei paralisado. Não conseguia me mexer, nem gritar, nem nada. Era como se o tempo tivesse parado. A velha também não se movia. Só ficava ali, me olhando fixamente com aqueles olhos brancos. O pior é que meu quarto fica no 2º andar da casa. Não tinha como alguém estar parado ali fora, a não ser que estivesse em cima de alguma coisa muito alta. Mas não tinha nada ali, só o espaço vazio entre a casa e as árvores. Não sei quanto tempo fiquei assim, encarando ela. Parecia uma eternidade. Até que eu pisquei. Foi só um momento, menos de 1 segundo, que meus olhos ficaram fechados. Quando abri de novo, a velha não estava mais lá. Tinha sumido. Olhei para todos os lados, procurando onde ela poderia ter ido, mas não havia nenhum sinal dela. Era como se nunca tivesse estado ali. Fechei a janela na mesma hora, tranquei bem e voltei para a cama tremendo. Passei o resto da noite acordado, de olho na janela. Cada barulhinho me fazia pular. Quando amanheceu, achei que tinha imaginado tudo. Sabe como é quando a gente está com sono? Às vezes vê coisas que não existem. Mas então, notei um cheiro estranho no quarto. Era um cheiro forte de terra podre, mofo, como se algo tivesse apodrecendo ali. Procurei pela casa toda, achando que podia ser algum rato morto ou comida estragada. Mas o cheiro só existia no meu quarto e era mais forte perto da janela. Por dias, o cheiro continuou lá. Mesmo com todas as janelas abertas durante o dia, com velas perfumadas acesas, com tudo que tentei fazer para tirar aquele fedor. E o pior é que ninguém mais sentia. Minha mãe entrava no quarto e dizia que estava tudo normal. Só eu sentia aquele cheiro horrível de terra podre. Foi só depois de quase 1 semana que o cheiro começou a diminuir, até sumir completamente. Achei que o pesadelo tinha acabado. Que talvez tivesse sido só minha imaginação ou algum animal que morreu perto da casa e eu, por algum motivo, fui o único a sentir o cheiro. Até voltei a dormir com a janela fechada, mas sem tanto medo. Mas então, 3 noites atrás, algo novo começou a acontecer. A cortina da janela começou a se mexer sozinha. Não é vento, tenho certeza. A janela fica bem fechada e trancada. Mesmo assim, toda noite, mais ou menos na mesma hora que vi a velha, a cortina começa a balançar levemente, como se alguém estivesse passando a mão nela do outro lado. E agora tenho essa sensação constante de que tem alguém me observando. De que a velha está ali do outro lado da janela, esperando que eu abra de novo. Às vezes, quando estou quase pegando no sono, tenho a impressão de ouvir uma voz rouca, baixinha, chamando meu nome. Não durmo direito há dias. Fico com a luz acesa a noite toda e evito olhar para a janela, porque tenho medo do que posso ver se olhar.
Medo de que, dessa vez, a velha não esteja do lado de fora, mas já tenha conseguido entrar. Eu trabalho na roça desde pequeno. Todo dia acordo às 4:30 da manhã, me arrumo, tomo um café preto bem forte e saio para 5 para ir tirar leite das vacas. É sempre a mesma rotina. Saio de casa ainda escuro, com minha lanterna, atravesso o pasto até chegar na porteira que separa o terreno do curral e de lá vou para o galpão onde ficam os animais. Conheço cada pedaço desse caminho. Poderia fazer ele de olhos fechados. Por isso mesmo que notei quando algo diferente apareceu. Era uma segunda-feira. Lembro bem porque tinha chovido no domingo e o chão estava todo enlameado. Saí de casa no horário de sempre, com a lanterna iluminando o caminho à minha frente. Quando cheguei perto da porteira, notei uma coisa estranha. Tinha alguém parado ali, um vulto escuro que parecia estar usando algum tipo de capa ou capuz. Fiquei meio assustado, claro. Não é normal ter alguém na sua propriedade àquela hora da manhã. Parei a uns 10 metros de distância e gritei: "Ei, quem tá aí?" Nada. O vulto não se moveu, nem respondeu. Apontei a lanterna diretamente naquela direção, tentando ver melhor. Mas a luz não ajudou muito. Era como se a figura absorvesse a claridade, continuando escura, mesmo com o facho da lanterna batendo diretamente nela. Não dava para ver rosto, não dava para ver detalhes, só aquela silhueta parada, completamente imóvel. A única coisa que notei foi que não parecia estar exatamente apoiada no chão. Era como se estivesse flutuando uns poucos centímetros acima da lama. Fiquei ali uns segundos sem saber o que fazer. Fui criado para não ter medo dessas coisas. Meu pai sempre dizia que essas histórias de assombração era bobagem de gente fraca. Então criei coragem e comecei a andar na direção da porteira. Ia enfrentar o que quer que fosse aquilo. Mas quando cheguei a uns 5 metros, o vulto simplesmente desapareceu. Não foi embora andando, não se abaixou, não se moveu de nenhuma forma. Num momento estava lá, imóvel. No outro sumiu, como se nunca tivesse existido. Confesso que fiquei aliviado. Continuei meu caminho, abri a porteira e fui fazer meu trabalho. Durante o dia, contei para o meu irmão o que tinha acontecido. Ele achou graça, disse que eu devia ter sonhado, ou que era alguma sombra das árvores que o vento balançou. Acabei concordando com ele. Afinal, a explicação mais lógica é quase sempre a certa. No dia seguinte, terça-feira, acordei no mesmo horário. Confesso que estava um pouco apreensivo quando saí de casa, mas me convenci que não ia ver nada daquela vez, que tinha sido só impressão minha. Mas quando me aproximei da porteira, lá estava o vulto de novo, na mesma posição, parado, imóvel. Tentei me acalmar. Respirei fundo e decidi ir em frente, determinado a descobrir o que era aquilo. Mas, de novo, quando cheguei perto, o vulto sumiu. Desapareceu no ar, sem deixar rastro. Comecei a pensar que estava ficando maluco, ou que tinha alguma coisa errada com meus olhos, sei lá. Naquela noite, nem consegui dormir direito. Ficava pensando no que poderia ser aquilo. Um ladrão? Alguma brincadeira de mau gosto? Um animal que eu estava confundindo com uma pessoa? Nenhuma explicação fazia sentido. Na quarta-feira, a mesma coisa aconteceu. O vulto estava lá, parado na porteira, e sumiu quando me aproximei. Nessa altura, já estava mais assustado do que curioso. Contei para minha esposa, mas ela reagiu igual meu irmão. Achou que eu estava inventando história, ou que era cansaço fazendo minha cabeça pregar peças. Resolvi que no dia seguinte ia mudar minha rota. Em vez de passar pela porteira, ia dar a volta por outro caminho. Ia demorar mais, mas pelo menos não teria que enfrentar aquela coisa de novo. Mas na quinta-feira, a curiosidade foi maior. Saí no horário de sempre e fui pelo caminho normal. Queria ver se o vulto estaria lá pela quarta vez. E estava. Só que dessa vez, algo era diferente. A porteira estava aberta.
aberta, mas com o cadeado fechado na corrente, como se alguém tivesse arrancado ela das dobradiças e deixado ali. Fiquei paralisado olhando aquilo. Como era possível? O cadeado estava intacto, fechado. Não tinha como alguém abrir aquela porteira sem arrebentar o cadeado ou cortar a corrente. Mas lá estava ela, aberta, com o cadeado ainda preso. O vulto continuava lá, parado do outro lado da porteira aberta. Não tive coragem de me aproximar dessa vez. Voltei correndo para casa e chamei meu irmão e meu cunhado. Quando voltamos, uns 20 minutos depois, o vulto não estava mais lá. Mas a porteira continuava aberta, com o cadeado fechado. Não tinha explicação para aquilo. E então notamos algo ainda mais estranho. No barro em volta da porteira tinha marcas de pés descalços, pegadas bem nítidas, como se alguém tivesse andando ali há pouco tempo. E todas as pegadas iam numa direção só, da porteira em direção ao mato que fica mais adiante. Não tinha nenhuma pegada voltando. Como se o que quer que tenha passado por ali tivesse ido para o mato e não voltado. Desde aquele dia, mudei minha rotina. Agora vou tirar leite mais tarde, quando já está claro. Trocamos a porteira por uma nova, mais resistente, com cadeado novo. Mas mesmo assim, toda vez que passo por ali, sinto um arrepio na espinha. E às vezes, bem cedo, quando o dia ainda está amanhecendo, tenho a impressão de ver aquele mesmo vulto parado entre as árvores, me observando de longe, imóvel, silencioso, esperando.